SBT Notícias. Oferecimento. Operação Limpa Loja Tropical Multiloja. Saldanha Marinho. E Stan, sempre na torcida, acreditando e investindo no Brasil. Tragédia. Menino de 11 anos morre com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele brincava com o revólver de um parente. Na cadeia, 3 homens acusados de tentativa de homicídio contra policiais federais em Tabatinga são condenados. Cirurgia bem-sucedida? Prefeito Amazonino Mendes passa bem e deve passar por um novo processo cirúrgico para desobstruir uma 3ª artéria do coração. Cidade Limpa, nossos repórteres mostram como a população pode contribuir com o trabalho dos garis. Verão amazônico, a sensação térmica em Manaus ultrapassa os 40 graus e os meteorologistas alertam. Setembro deve ser ainda mais quente. Hoje é terça-feira, 28 de agosto. SBT Notícias começa agora. Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. 3 homens acusados de tentativa de homicídio contra policiais federais em Tabatinga foram condenados. O julgamento começou ontem e teve desfecho na manhã de hoje. O promotor do Ministério Público Federal, Edmilson Barreiros, mostrou um vídeo que, segundo ele, é a prova de que os réus Jorge Moçambite, Jaime Machuca Grandes e Sivonei Jean da Gama fazem parte de uma organização criminosa. O promotor afirma que eles recebiam em média de 10 a 15 mil reais para matar, sendo considerados pistoleiros. Edmilson Barreiros disse ainda que os acusados são comandados por Javier, o maior traficante do Peru, que foi preso pela Polícia Federal do Amazonas e está detido em um presídio federal. Existem provas suficientes da tentativa de homicídio, da quadrilha armada e dos 2 crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. 3 advogados participaram da defesa dos acusados. Um deles alegou que um dos réus disparou para cima, contrariando a tese do promotor e descartando ainda a hipótese do crime de tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Verifiquei o laudo do fuzil e o fuzil realmente ele tem 4 munições intactas e a única que foi deflagrada, as balas foram achadas dentro da canoa, então não teve tiro para a praia. Né? As balas foram para cima e caíram de volta. Por isso que a minha tese é de que ele atirou para fugir. E foi o que ele fez. Tanto que quando ele deu esse disparo, ele fugiu logo em seguida, ele não foi preso. Entendeu? Então, como eu sustentei, se ele praticou algum crime, foi o disparo de arma de fogo, que existe na lei, no Estatuto de Desarmamento. Agora, tentativa vocês vão de convir, né? Como é que eu posso tentar contra a vida de alguém se eu não atiro na direção dessa pessoa? E quadrilha ou bando é questão numérica, só tem 3, a lei diz mais de 3. O advogado declarou que, conforme a decisão desfavorável ao réu, deve recorrer à ação condenatória. Segundo a defesa, não existem provas suficientes para a condenação. Elas não são suficientes para condenar. Certo? E é por isso que eu acho que o júri vai, é claro que eles são soberanos, mas pelo que tem nos autos não dá para condenar por nenhum dos 3 crimes. Jaime Machuca Grandes foi condenado por porte ilegal de armas de uso restrito e permitido, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Pegou 15 anos de prisão. Sivonei Jean da Gama foi condenado a 12 anos por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. E Jorge Moçambite da Silva foi o que teve a menor pena, 6 anos de condenação, apenas pelo crime de porte de armas. Jaime Machucas Grandes e Jorge Moçambite já haviam sido condenados no fim do ano passado pelas mortes de um policial peruano e um comerciante em Tabatinga em 2008. E uma quadrilha acusada de praticar roubos e furtos em comércios de Manaus foi presa hoje. Quem tem os detalhes é Michelangelo Boto. Boa tarde, Boto. Mariana, boa tarde. A Polícia Civil prendeu hoje pela manhã uma quadrilha de alta periculosidade. Nós vamos conversar com o delegado Tomás Vasconcelos, que é secretário de Inteligência da Polícia. Secretário, como é que foi que vocês chegaram a esses elementos? Nós conseguimos identificar todos os integrantes desse grupo extremamente perigoso, violento, cruel. E, inclusive, um dos integrantes do grupo, além dos roubos, ele cometia estupro em série, né? Já 22 vítimas identificadas e outras com certeza irão aparecer após a divulgação das imagens. Foram apreendidos também armamento e munição? E o que chamou a atenção é explosivo, né? Um bastão de dinamite. E aí estamos agora trabalhando, investigando para saber a origem e qual seria a utilização desse produto. Todos estão sendo autuados em flagrante e serão encaminhados à cadeia pública. Obrigado pelas informações.
Michelangelo Boto para o SBT Notícias. Obrigada, Boto. 22 vítimas de estupro, que absurdo, né? E o Ministério da Educação divulgou os números da qualidade do ensino no Brasil. Aqui no Amazonas, as escolas públicas não tiveram resultados satisfatórios. Em todo o país, alunos do ensino médio da rede pública sabem menos que estudantes do ensino fundamental de escolas particulares. Os números mostram uma diferença de 33 pontos em matemática e 20 pontos em português. No último concurso público, 30% das vagas não foram preenchidas. Nas áreas de matemática, química, física, biologia e língua inglesa, não houve inscritos. E por causa da necessidade de professores nas salas de aula, muitos foram contratados sem especialização. As nossas universidades, elas formaram poucos alunos nessas áreas. Então, isso acumulou ao longo do tempo e criou esse déficit na rede. Há casos em que o processo seletivo contrata professores, engenheiros, muitas vezes para dar aula de química ou de física, por uma própria carência do mercado. Sem métodos de ensino, muitos desistem do trabalho. Tem muitos professores que têm conteúdos, têm domínio das suas matérias, mas eles não têm metodologia de ensino, eles não têm prática de ensino, não têm domínio de sala de aula. E isso está levando também muitos desses professores que foram contratados a rescindir o seu contrato por falta dessa experiência, que eles achavam que era uma coisa, e infelizmente eles estão parando com uma outra realidade. Fomos a uma escola pública. Para esses alunos do segundo ano do ensino médio, o desempenho dos professores em sala de aula deixa a desejar. Sem aulas criativas, é mais difícil aprender. Se eles fizessem mais dinâmicas, assim, envolvendo os alunos e fazendo os alunos se envolverem nas aulas, sem eles estarem só aqui na frente e a gente sentado, acho que seria uma boa aula, assim, um bom ensinamento. O acesso aos livros também precisa de atenção. A bibliotecária está de licença médica e ainda não foi substituída. Por isso, a sala fica sempre assim, vazia. A gente deveria ter mais acesso ao laboratório de química, ao laboratório de informática, deveria ter mais contato com as coisas que os professores falam aqui. A biblioteca deveria ter mais acesso para a gente, que eu acho que a gente aprenderia melhor. Seguimos para uma escola particular. Por aqui, a biblioteca está sempre à disposição. Uma responsável e uma auxiliar ajudam os estudantes. As visitas são feitas sempre nos intervalos ou com a autorização do professor. Eu acho muito bom e também os livros ajudam demais a leitura. Sempre os professores falam que a leitura ajuda na fala, para aprender também, e eles dão um alicerce para a nossa vida. Para essa coordenadora de uma escola particular em Manaus, o baixo aprendizado no ensino médio também estaria relacionado à falta de acompanhamento da família, essencial em todas as fases do estudo. A família fica um pouco mais afastada, mais distante da escola, porque entende que eles já estão mais crescidos, eles são capazes de se encaminhar sozinhos. Então, aí tem alguns fatores que vão influenciar nesse resultado. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é realizado pelo MEC a cada 2 anos. E se a responsabilidade recai sobre a família e a escola, o compromisso também deve ser assumido pelo próprio estudante. Com certeza, você vai ver a seguir: o Amazonas bate recorde de vendas de imóveis. E ainda, governo e prefeitura anunciam medidas para evitar que o pescado não seja jogado nas lixeiras de Manaus. Agora são 12h58, nós voltamos já.